Paulo Anderson de Goiânia, amado e grande mestre em Cristo. O ser humano tem se mostrado tão hipócrita, violento e insolente que temo criar nojo da raça humana, mesmo pertencendo a ela. Fico preocupado em estar deixando de seguir seu principal mandamento: amai-vos uns aos outros. O que o Senhor pode me direcionar? A realidade que se vê agora aqui na Terra, por que está a violência cada vez sendo mais exacerbada, é porque mudaram os costumes, estão tudo invertidos. Os legisladores, inspirados pelo Satanás, pelo demônio, criaram leis que proíbem as mães de educar os filhos. E aí vai, daí criança não bem educada, juntando outras coisas, ela deixa aflorar o instinto bestial, e daí o restante é o que se vê aí. Eu já vi até ele fazendo-se uma charada em cima disso, diz que o posse está urinando no cachorro, até isso é verdade, os valores estão todos invertidos. Aquele programa da TV ucraniana que teve aqui, Dmitry, o programa se chama, como é que é mesmo? O mundo avesso. O mundo avesso. O mundo está de avesso. Agora, é crime, é pecado viver naturalmente, ortodoxamente. Se alguém quiser viver ortodoxamente, ela é discriminada. Se alguém quiser viver harmoniosamente com a lei de Deus, ela é discriminada, ela é vista como enfim, no mínimo isolada, é vista como se fosse uma pessoa anormal. Agora, o normal é essa bagunça que, aliás, esses dias agora, será que é possível considerar normal que daqui 2, 3 dias, 4 no máximo, muitas meninas vão estar grávidas? Será que isso é normal? Meninas que ainda precisam de orientação, né? Será que é normal essa exacerbada exibição da carne? Pensem nisso, se é normal. Claro que eu falando aqui, aliás, até fica como se eu fosse uma voz só no deserto. Mas tem algumas pessoas que também estão vendo isto. Tem algumas pessoas que estão entendendo isto. Não sou sozinho, não. Então, é isso que a procriação desordenada, já que ele falou sobre isto, gera o caos social em qualquer lugar do mundo. E quem é que incentivou, quem é que se esforça para que haja bastante crianças desamparadas, saindo do ventre de suas mães? Quem é que combateu cegamente, exacerbadamente, impiedosamente o controle da natalidade? Quem? Se não os religiosos, os que se dizem religiosos. O que quer dizer religioso? Religião, quando não é um embuste, é um equívoco, porque Deus é onipresente. Se não podeis fugir dele nem na hora de cometer um pecado, que ele vê tudo, por que necessitais de um charlatão para te religar com ele? Um chantagista de dízimo, vendedor de sacramento. Por quê? Se tu não pode fugir de Deus, não, tu comete um pecado. Então tu tens que fazer aquilo. Eu falei sobre isso já há 2000 anos. Eu falei e repito de novo. Eu não disse para a igreja, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se faz e te abençoa. Não tem porquê. Eu estava lendo uma matéria, assistindo uma matéria de um casal de alemães. Impressionante o que eles falaram. Como ele disse que as igrejas na Alemanha estão se transformando em pizzaria, coisa assim, que o povo alemão, quem acredite se quiser, o povo alemão, se nasce uma criança, diz que ela é católica,
Pronto, quando ela crescer e começar a ganhar o primeiro salário, já é descontado na folha do pagamento o dízimo dela, sem consultar ela. Se ela é luterana, mesma coisa. Então lá o governo alemão, isso é só, nada a declarar, viu? O governo alemão, ele fez um conchavo com os donos de cabresto. Então esse casal que eu vi, ele alemão e ela uma brasileira de origem alemã, que fizeram um depoimento muito contundente sobre isto. E é só um exemplo. Então quer dizer que se tu outra coisa, o dízimo é descontado já no salário, sem pedir autorização, depois ainda passa uma sacola, né? Que é isso? Por acaso eu ensinei isso? Por acaso eu disse a Adriana para ir na igreja, ser esfolado? Eu vi uma outra matéria jornalística em que vão num templo desses de fariseus, esse tipo estilo templo satanão, tipo assim, onde só se fala do demônio. Só se fala do demônio, só se fala do demônio, dinheiro para cá e dinheiro para lá. Eu vi isso, detesto ver. E não gostaria de ver, senão que me aparece, me mostra. Então esses todos falam em nome de Cristo e usam meu nome antigo, obsoleto, para fazer essa chantagem do povo. Então junta tudo isto, com mais outras idiotices que estão pregando na cabeça do povo, mais outras doutrinas. Inclusive o indivíduo sai de uma arapuca e entra na outra. Se ele se escapa das religiões, entra no centro espírita. Quer dizer, a liberdade, quer dizer, eu não sou religioso, eu sou filósofo da liberdade consciencial, eu prego a liberdade consciencial, a sagrada individualidade que cada um deve ter, seja ateu, não importa. E por que cada vez aumenta mais os ateus? Porque os ateus são aquelas pessoas inteligentes, que geralmente estudadas, que sabem que o dogma é o cadeado do raciocínio. Então, eu quando vejo um médico, uma pessoa estudada, um cientista, que acredita no dogma, que acredita que eu fui de caminhões para o céu, e agora não sei em que século inventaram lá, que até a minha genitora também foi, sabe? Então, pensem, meditem. Eu estou aqui, a minha missão dificílima é expor a verdade. Eu disse a dois meninos: conhecereis a verdade vos tornará livres. Não mandei ninguém fundar igreja. Quando eu despeito sobre esta pedra edificaria a minha igreja, eu quis dizer que ele seria, isso foi antes dele me negar, eu quis dizer que ele seria o que ia reunir. O que é igreja? Igreja é um ajuntamento de pessoas, assembleia, igreja. É isso, é uma igreja. Eu estava falando em São Paulo, na Praça da Sé, várias vezes, no Rio de Janeiro, na Praça da Cinelândia. Lá era uma igreja pública. Eu lá falei na Praça da Piedade em Salvador, na Praça da Alfândega em Porto Alegre, na Rua da Praia, falei na Praça 15 em Florianópolis, na Praça Tiradentes em Curitiba, no lugar chamado Bocamonte. Sempre naquela hora estava uma igreja. Eu estava falando para a minha igreja, que eram os meus que vinham me ouvir. Nem todos eram meus, é claro. Tinha uns que vinham xingar, vociferar palavras satânicas contra o Filho do Homem. Mas então quero deixar claro, respondendo a pergunta dele, já que é uma pergunta que tem, não posso fugir, não posso dizer não, isso não, é a realidade. Tem um ditado popular aqui no Brasil que diz que de pequeno que se torce o pepino. Então as crianças precisam ser educadas. E uma mãe, quem tem que educar as crianças é a mãe, porque ela tem essa missão mais importante, é da mãe. Então ela deve dizer: não, meu filho, não faça isso, é assim, assim, assim. E daí, como está previsto, a varinha da disciplina expulsa o demônio que faz a loucura no coração da criança. Olha lá, está escrito. Vou só perguntar para quem me ouve, que se alguma mãe me ouve lá em casa, se ela sabe por que quando ela disciplinou o filhinho dela,
uma palmadinha na bunda, que depois ele vem abraçar ela. Vamos ver se ela sabe responder, se ela se lembra disso. Alguma mulher aí se lembra que depois que ela disciplina, no fim ele veio abraçar ela? Ninguém dos que me ouve sabe por quê. Pois eu digo por quê. Inconscientemente ele vem abraçar a mãe depois que ela protegeu ele contra o maligno, contra o demônio. Que quem estava fazendo ele fazer coisa errada, induzindo ele da inocência fazer coisa errada que mereceu a disciplina, era o maligno. Ou quem pensa que é? Que uma criança mata a outra às vezes? Se não é um demônio que aperta o gatilho? Demônio não é um macaco com rabo e chifre como vos ensinaram no intuito de vos enganar. O demônio é um corpo sutil, uma energia que ela chega de repente e se aposta do corpo de quem não está prevenido ou não está protegido. Para isso, há muitos anos atrás, o Senhor mandou proferir a parábola do anão, que não tem nada a ver com não é para denegrir os anões, é sim para mostrar como é terrível a forma que ele chega enganando. Inclusive inventaram sabe, folclore, assim, demôniozinho com chifre, tudo para enganar as pessoas. Esses desenhos que fizeram, como é que se chama isso? Essa caricatura. É só para enganar as crianças. Porque daí as crianças pensam que o demônio vem com chifre e com rabo, e daí não vê que o demônio está no próprio enganador, no sacerdote que inculca isso na cabeça dela. Não vê. É a maior proeza, a maior, mais alta, sem vergonhice do demônio, a mais, digamos assim, sagaz, foi justamente esconder a forma, ou seja, induzir as pessoas a acreditar que ele é um macaco, um rabichive e ainda com um tridente na mão. Então, se não aparecer assim, não é o demônio. E eu vi pela televisão, pelo rádio, às vezes um delegado de polícia perguntar para o réu, para o preso, no interrogatório: por que você fez isso? Por que você fez isso com o seu filho? Aí o penitente responde: eu estava fora de mim, doutor. Então, se ele estava fora dele quando ele matou o filho, ou quando ele cometeu um delito, quem estava nele? Quem conhece cosmologia, conhece a neurometafísica, sabe do que eu estou falando. Bem, então a fila tem que andar. Eu só queria deixar isso bem claro, que a culpa está na propagação, inclusive antes de ainda sobre o controle da natalidade. Faz uns 30, 40 anos que eu vi uma matéria jornalística que lá na cidade de Santos, estado de São Paulo, estavam querendo processar um prefeito porque ele estava distribuindo camisinha Jotex, camisinha de Vênus. Eles chamam de camisinha de Vênus. Isso que naquele tempo ainda não tinha nem a AIDS, hein? Então por aí você pode ver, quando a pessoa só pensa em lucro exacerbado, ela não quer saber se alguém sofre ou não, se uma criança nasce sem lar. Não, ao contrário, dá lucro. Em nome dessa criança ele pode pedir esmola para a elite. É horrível isso. É horrível. Mas o Senhor que tudo vê, Ele faz justiça na terra. Confiem nele, orem para Ele, que Ele faz justiça na terra. Que tenham todos a minha paz. Bora lá, internet acessar, sábado de manhã, em Real Vivo falará. Se você ainda dorme, bora despertar, através da web todo olho verá. henricristo.tv, partiu repassar, não tem como perder. O que quer saber, Henri vai te responder. A voz de Henri é como o som de muitas águas. A voz de Henri é como o som de muitas águas. Quero ouvir Cristo. Henri é tão puro, só me faz feliz. Ele é o mestre, você aprende. Não seja nécio, ouça o que ele diz. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2.
Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.